Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é sempre uma honra estar contigo aí na sua casa. Eu te faço um convite para a gente ficar junto até o meio-dia, né, o finalzinho do nosso programa. Eu te peço licença também para você nos receber na sua casa. Muito obrigado. A gente vai conversar sobre uma campanha de prevenção para o combate, né, e incentivo ensinando a educação e todas as questões relacionadas ao câncer de pele, que é a campanha Dezembro Laranja. A gente precisa muito da sua participação aí na sua casa. Se você quiser mandar uma mensagem com a sua sugestão de pergunta, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na tela, é o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Esteca. Tudo bem? Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, povo de Juiz de Fora. É um prazer estar aqui nesta quinta-feira debatendo um assunto de suma importância para toda a comunidade. Bom dia a todos. Verdade, obrigado. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia, Esteca, Caio, Gamonal. Essa ideia de falar sobre lesões de pele é uma ideia muito atual, muito importante, né? E que nós vamos ter muito o que falar. Igual você falou, eu acho que é importante os que nos assistem perguntarem o que eles têm de dúvida, que nós vamos ter muito tempo para poder questionar o professor Gamonal, né, que foi meu professor na UFJF e que realmente assim, tem muito conhecimento para poder trazer informações para nós. O programa de hoje, assim como a campanha, tem a principal função de conscientizar as pessoas, né, sobre o câncer de pele, que é um dos câncer que mais atinge os brasileiros, né, que é o câncer de pele não melanoma, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E quem vai ajudar a gente dando todas as informações a respeito desse assunto é o nosso convidado de hoje, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Distrital Juiz de Fora, Aloysio Gamonal. Bom dia. Bom dia a todos da mesa e a todos os nossos telespectadores. Vamos hoje explicar o mote da campanha desse ano. É a 18ª edição que nós fazemos, Dezembro Laranja. E o mote é o seguinte: vai se expor ao sol sem se queimar. Então, o sol, a ideia esse ano é desmistificar de que o sol é ruim. Então, tem que tirar essa ideia de que o sol faz mal. Ele faz bem, ele ajuda e tem que usar com critério. E nós vamos falar sobre isso. Como quase tudo nessa vida, né? De usar as coisas com cuidado, sem excessos. Exatamente. A virtude está no meio. Então, tem que usar o sol com aqueles critérios que a gente já vem falando esses anos todos, naquele horário que não deve ser abusado, das 11 até as 2 da tarde é o horário de pico, pior, e usar filtro solar na medida do possível. Perfeito. Lembrar que filtro solar não é passaporte para se tomar sol, né? E o filtro filtra e deixa passar alguma coisa. Isso. E o que é bom é que a vitamina D faz bem. A gente vai entrar mais nesse assunto. No filtro solar? Não, vitamina D do sol. Do sol. O sol é a fonte gratuita. De solar, eu vou tomar sol porque eu tenho que repor minha vitamina D. Isso. Não é que tem repondo a vitamina D, está metabolizando alguma coisa. Até o alimento que ele ingere. Se ele não tomar sol, também a vitamina D não faz tanto tempo. O sol estimula, Esteca, a síntese da vitamina D. Né? A síntese é feita pelo organismo, mas estimulada pelo sol. Né? Pelo sol. Muito bom. E a gente o senhor falou que esse é um assunto corriqueiro, né? A questão da prevenção em relação ao câncer. Mas quais devem ser esses cuidados que a pessoa deve se atentar agora que está chegando o verão, o pessoal vai viajar, vai para a praia, piscina? Exatamente, não se expor demais ao sol. Tem um horário exato ali, que esses horários danosos, de 11 às 14, são os horários de pico de radiação ultravioleta, que causa eritema, causa vermelhidão e que é mais cancerígeno. Só para você ter uma ideia, uma quantidade de exposição muito grande, tipo 5, 6 horas direto, faz mais mal para efeito de câncer de pele do que você tomar poucos minutos, pouco tempo, periodicamente, sistematicamente.
Professor Gamonal, em relação à prevenção, né, e uso do filtro solar, existe algum filtro solar que é mais indicado? No sentido da graduação fator, do filtro, né? do fator do filtro? Acho que todo mundo conhece o fator, o FPS, fator de proteção solar, Isso. em que aquela numeração indica a quantidade de vezes que o indivíduo está protegido. E, por exemplo, o filtro solar 100, ele dá 99% de proteção. Ou seja, deixa passar alguma coisa. Ele não, porque é filtro. É diferente do bloqueador. Bloqueador não passa nada. Por exemplo, um bom bloqueador, pasta d'água. Pasta d'água que os surfistas usam, o pessoal... Ninguém gosta de usar. Que tem o problema estético e que vira também uma característica da sua tribo, né? Então aí você pode colorir a pasta d'água de várias cores. Então esse não... E o uso de roupas, chapéus e tudo isso. Voltando ao filtro solar, quer dizer, aí nós temos que ver que nós temos hoje no comércio todos os tipos, com todas as numerações e de todos os preços. Então eu sempre oriento que é melhor usar um filtro solar menor, com preço mais barato, do que não usar aquele filtro 70, 90, que custa muito dinheiro. A população de poder aquisitivo menor pode usar tranquilamente um fator 15, comprado em qualquer dessas marcas aí, Boticário, Natura e tal, Avon, Paiô, ou nas lojas americanas. E o fator 15 dá quase 95% de proteção. E ele custa... É o suficiente, né? É o suficiente. Ele custa X reais. O X igual a 10 reais. 10. Então, por quê? Se o indivíduo usar todo dia, acaba. E ele tem que comprar. Então entra na cesta básica. Pergunta. O indivíduo de cor parda ou negra tem os mesmos problemas ou ele está isento do câncer de pele? Boa pergunta. Só para terminar, então. Então, o fator 30, ele dá 96% de proteção. Sim. O fator 45, que custa 45, 50 reais, ele dá 97%. Então, não há necessidade de usar. Se você não tem problema financeiro, pode usar um fator 70, 90 dessas marcas maravilhosas, que são todas boas. Aí, sem problema. É aquilo que eu falo, é que o indivíduo use sempre. Senão, ele fica usando aquele mais caro no rosto e usa pouquinho. Com referência à cor da pele. Então, tem os fototipos, os tipos de pele. Sim. Então, gente de pele muito clara, nós dividimos do fototipo 1 ao fototipo 6. O 1 é aquele branco nacarado que nunca bronzeia, sempre queima. É o nórdico. No Brasil nós não temos esse branquelo, aquele olho claro, de cabelo claro. Pele quase transparente. O nosso mais branco no Brasil, pela mistura nossa de raça, como você, por exemplo, fator 2. E o outro extremo, o fator 6, é o negro, que não teve mistura, mais comum na África. Os nossos afrodescendentes todos, o mais escuro tem fator 5. E aí, então, entremeia. Certo. E todo mundo que toma um solzinho e fica bronzeado é fator 3, 4. Certo. E esse já tem proteção. Por quê? A pele do negro é igualzinho histologicamente à pele do branco. O que diferencia é a melanina, a capacidade tintorial do melanócito de eliminar mais tinta, que é um protetor natural. É esse que dá a diferença. Então, o indivíduo de pele negra não precisa de usar filtro solar? Precisa, até para evitar o fotodano dele não enrugar, não ter a pele mais velha. Por quê? Porque radiação solar é ação física e ela vai juntando na pele. Então, depois de 40 anos, você passa a ter juros e correções monetárias dos depósitos de sol que você tomou, principalmente antes dos 20 anos. Então, quando começa a aparecer as lesões. Como se fora, por exemplo, numa panela com milho de pipoca. Você acende com o forno e elas vão estourando em tempos diferentes. A pele também. Por isso que o indivíduo de pele branca chega até nós com uma lesão, aí nós fazemos diagnóstico, vai operar, vai tratar, mas ele vai tendo essas lesões, vão pipocando, estourando.
Então, a tendência é aparecer. A insolação, a exposição, quando jovem, vai aparecer ao longo do tempo, né? Sim. E pode ter várias. Você trata uma, aparece outra, não é isso? Sim. O mais cruel é exatamente isso. Até os 19, 20 anos, nós já tomamos a quantidade de radiação suficiente para desenvolver câncer de pele. Isso é importante, então, assim, quando criança expõe Exatamente. muito, que fica lá na beira da praia o tempo todo, está protegida, né? A nossa geração está cedo. perdida. Nós temos que proteger os nossos infantes. O bronzeador não protege nada. O bronzeador é para dar uma cor, né? É normalmente de bronze. E ele só tem efeito estético. O bronzeamento artificial em câmaras é proibido. Não deve, porque isso estimula, ele é danoso. Então está proibido. A Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Anvisa proibiram esse tipo de aplicação nas clínicas de estética e tudo. Doutor, tem também outras pessoas que fazem de tudo para ficar com uma pele bronzeada e elas até optam por tipos de bronzeamentos assim, que são arriscados, que até causam queimaduras na pele. Esse tipo de processo pode acelerar, pode contribuir para o câncer de pele? Com certeza, com certeza. As pessoas têm que ter noção que elas têm que assumir a branquitude dela. Tem que parar essa história do indivíduo branco ficar moreno. Ele não tem competência cutânea para fazer isso. Então ele tem que assumir que ele é branco e tal. É igual o negro, ou quem tem cabelo caracolado, quer tê-lo liso. Quer dizer, o ser humano está sempre insatisfeito. Por isso que graça todo esse tipo de picaretagem, querendo oferecer o que é impossível. Em relação, Gamonal, à prevenção diária, né, de lesão, ao uso diário de protetor solar, o que você recomenda, assim, mesmo que a pessoa estando vestida e não vai se expor ao sol, vai só fazer uma compra e andar na rua? Sim. Posso te pedir para segurar essa resposta um pouquinho? Pode. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Você poderia refazer sua pergunta, por favor? A pergunta é o seguinte, assim, em relação à prevenção diária de lesões da pele com o uso do protetor solar, né? Aquela pessoa não necessariamente que vai à praia ou à piscina, mas no dia a dia, você sai para fazer uma compra, vai se ter alguma exposição ou sai para trabalhar, o que a gente deve fazer e qual que é o risco dessa exposição, como nós podemos controlar isso? Então, lembrar que a exposição solar é cumulativa. Então, vai ter, e depois de um certo tempo começam a aparecer as lesões. Só para você ter uma ideia, um ano você trabalhando sob essa luz artificial fluorescente ou incandescente equivale a 3 dias de sol de mineiro em Cabo Frio. Inclusive, essa era uma pergunta da Cláudia, lá do bairro Cascatinha. Então, essa é uma radiação, porque também é uma radiação ultravioleta e de longo prazo. Todos nós trabalhamos indoor, na maioria das vezes, tela de computador, micro-ondas e tudo isso. E, então, daí, idealmente, usar-se-ia o filtro solar. Como? De manhã cedo, né? Na higiene normal, lava o rosto, escova os dentes, passa o filtro solar. Por quê? O filtro solar demora meia hora para agir. Então, se passarmos ele agora, ele só vai agir daqui meia hora, para poder penetrar na pele. E é muito comum as pessoas que vão para a praia, piscina ou para o campo, deixa para passar em loco. Aí ele está naquela primeira meia hora, já perdeu, né? Ele está exposto. Então, já está perdendo tempo. Agora, é melhor ele usar um filtro com um fator mais baixo do que ele não usar, né? Aquilo que eu falei. Então, daí eu prescrevo o fator 15 para as pessoas normais, de todas as cores, todas as nuances, e fator 30 só para quem tem fotodano, doenças da pele, como lúpus, melasma, etc. Mais do que isso, não há necessidade pelo fator financeiro. E em relação a você passar novamente de quanto em quanto tempo, e se tem alguma relação também, Gamonal, você, assim, a forma de apresentação, se é gel, se é mais oleoso, isso muda a ação? Sim. A reaplicação é após 2 horas, porque ele perde essa ação. Então, o ideal é que isso seja feito. Coisa que é difícil de se reaplicar. Somente se você pratica esporte, sua e vai na piscina, etc. Hoje tem umas apresentações a esporte que elas
ficam mais tempo na pele. E a outra pergunta de... em relação ao uso do gel, né? Que tem alguns que são em gel isso também. Isso é consoante o tipo de pele. Então, uma pessoa de pele seca, ela vai usar um creme ou um processo mais oleoso. A pessoa de pele oleosa vai usar um gel, vai usar alcoólico. Então, vai depender desse tipo de pele. Lembrar que muitos desses são comedogênicos, quer dizer, dão cravos, dão espinhas. Então, tem que ver esse cuidado. Hoje, a estética, a cosmetologia está bem aplicada, então eles já fazem todas essas apresentações. Esse é um tema que gera muitas dúvidas, né? Você falou a respeito da reposição, a partir de 2 horas, mas se eu entrar na água, isso influencia nesse tempo? Influencia. Se você nadar, se você lavar o rosto, então tem que ser reaplicado tem que reaplicar sempre. Antes. Que é uma quimera, quase ninguém faz isso. Né? Há um tempo atrás eu vi um estudo de uns centros de ciências aí que estavam estudando novas formas do protetor solar, né? Porque muita gente acaba deixando de passar por causa do cheiro, da textura na pele, da alergia, mas eles estavam desenvolvendo em comprimidos. Sim, tem hoje o conceito de fotoproteção oral, que já existe. Já existe? Como que funciona? Não, toma-se as cápsulas e elas agem depois de um certo tempo. Seria mais aconselhável por estar no organismo como uma forma mais uniforme? Mas pode dar alergia e é sempre hepatotóxico, né? É outra coisa, que faz mal para o fígado. Ah, achei que era para o pato. Do hepato do fígado. Em relação... Porque nós vamos tomando tantos remédios durante a vida e depois todo mundo passa a ter problema hepático, né? Que não é da minha área, mas você vai fazer ultrassom de fígado das pessoas, todo mundo está com esteatose. Vai gastando mesmo fígado sem ter ao longo bebido da vida, né? Tudo que podia ou queria. Mas beber não faz mal. Gamonal, em relação a essas roupas com proteção solar, hoje tem tecido com fotoproteção, essas coisas. Qual que é a sua impressão? O que você acha disso? Não, é um conceito que aparece e que é interessante, mas isso gera um gasto financeiro, que nós estamos falando na população normal, né, a maioria dos brasileiros que ganha pouco, diferente de uma minoria que pode adquirir. Mas isso seria o ideal. Mas não esquecer que qualquer chapéu já ajuda, né? Já ajuda, somente de aba larga. Aquele bico de pato não protege a orelha nem aqui a nuca. Então, o ideal é o sombreiro moderado, né? Que custa baratinho, que é o chapéu da roça. Esse tipo de roupa é interessante, que as pessoas acham assim, eu vou usar uma roupa com proteção solar e vou para a praia. Aí chega lá, começa a sentir calor, vai e tira a blusa. Mas não está com protetor, né? Não. Aí ela volta a se expor igual se não tivesse usado nada, né? E com risco e com tudo, né? Isso é interessante. Doutor, a gente recebeu uma pergunta de um telespectador, o Maurício Braga, do bairro Santa Terezinha. Ele é careca. Aí ele quer saber quais os cuidados que ele deve tomar, se são os mesmos, a região da cabeça, os mesmos cuidados da pele, do corpo... Como que funciona isso? Maurício, tem que usar chapéu, boné. O chapéu não precisa de ser um Panamá, mas pode ser um chapéu desse e tem que usar, se proteger mesmo. Mesmo em atividades cotidianas, seria interessante. Mas aí, vamos supor, o senhor falou que se a gente está exposto a essas luzes, a gente também sofre, né? Isso. Se ele não pode trabalhar de boné, aí ele deve passar protetor solar? Passa o protetor solar. Fator 15 é suficiente. É muito comum o indivíduo calvo ter umas manchas escuras, aparecem depois da calvície. Sim. E tem umas que são, inclusive, protuberantes, são mais altas, são volumosas. Isso é uma espécie de câncer. Isso é um pré-câncer, chama ceratose ou queratose solar. Isso exatamente porque é um fotodano da pele, já é um prenúncio. Eu achei interessante essa pergunta, Esteca, porque assim, dá oportunidade para o Gamonal, passa para a gente quais são as características das lesões suspeitas de pele. Sintomas, né? As pessoas que estão nos assistindo agora vão começar a fiscalizar, ou auto-fiscalizar, ou seja, fazer um autodiagnóstico. Né? Autoavaliação. Autoavaliação. É que é o mote dessa campanha. Quer dizer, nessa campanha nós paramos de demonizar o sol, e no sentido de conscientizar que as pessoas podem e devem tomar sol com critério. Certo. E a pele ideal, a pele do recém-nascido, que é lisinha, tranquila. Com o passar dos anos, a pele começa a ter
não só um afinamento, um adelgaçamento, e também começa a ter também todas essas... Esse ressecamento, por todas essas razões. E esses carocinhos, essa pele áspera, já é o prenúncio de uma pele fotodanificada. Dando um exemplo, assim, uma metáfora, como se fosse uma estrada daqui de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro, considerando 200 quilômetros. Então, a pele natural in natura do recém-nascido, aí em Juiz de Fora, e chegando até lá na Baixada Fluminense, já é o câncer de pele. De sorte que esse que você citou ali, já estaria a pele como se estivesse em 3 rios. No meio do caminho uma caminhada. Ter câncer de pele. O que fazer? É para isso que nós estamos aqui. Isso. Então, primeiro, conscientizar de que tem que usar o filtro solar, se não usou, e tem tratamento. Até porque o câncer de pele, pela característica da pele ser visível, então 90% dos nossos cânceres são curáveis. Isso é interessantíssimo. Uma palavra Interessantíssimo. mágica. Interessante. É bom que todos saibam disso. De cada 3 cânceres que tem no organismo humano, 1 é da pele. Extremamente frequente, então, né? Porque a pele é a interface com todos os órgãos. A superfície muito grande, né? Sim. A pele equivale a 16% do corpo humano. Quase 20% do corpo humano é pele, quase 1/5. Então nós temos uma área grande. Não, eu acho que seria isso, assim. Então, para a gente, depois do intervalo, caracterizar com bastante calma, assim, o que chama atenção na pele, ou seja, se eu ver alguma mudança na minha pele que poderia e que faria com que eu tivesse que procurar um médico. Isso é muito importante. Sim, o senhor está falando desse processo, né, o caminho que a pessoa vai trilhando para o câncer. Isso. A pessoa ela tem uma pele clara e se expõe ao sol e surgem algumas pintinhas. Isso seria também um indício, essas pintas? Então, vamos caminhar para o autoexame. Igual nós fazemos da mama, da próstata. Isso. O autoexame na próstata é complicado. Tudo, né? Não pode ser feito autoexame. Mas na mama, na pele, tem que ser feito. E outra coisa, as pessoas que naturalmente têm as sardinhas, aquela cheias de pintinhas, né, pessoas ruivas, elas são mais vulneráveis? Sim, a sarda tem um nome científico de efélide e é pré-câncer de pele. É autossômico dominante, é genético, não tem cura e quando você se expõe ao sol, ela aparece. Então, quem tem sarda tem lesão já pré-cancerosa. Já andou um pouquinho já? Já está na estrada. Nasceu, infelizmente. Isso. Não pode não? Posso. Tem várias perguntas. Hoje o senhor vai ter trabalho aqui. Questão também de verruga. Já é também um indício? É algo para se preocupar? Tem verrugas e verrugas, ou berrugas. As verrugas viróticas são tumores benignos causados por vírus, por HPV, que dá em todas as áreas da pele e de mucosa. Da interface. Já as outras proliferações, os outros tumores benignos e tal, são chamados de verrugas, leigamente, são névos, tem outro nome científico. E a maioria é benigno. Por isso que é importante que a pessoa se autoexamine e vendo que toda lesão de pele começa a crescer, começa a mudar de cor e começa a ter doer ou inflamar, ela merece ser pesquisada. E nós temos hoje na rede do SUS o atendimento maravilhoso. No HU Dom Bosco, onde nós atendemos a dermatologia, nós atendemos 1.500 consultas mês. No serviço de dermatologia da Maternidade Terezinha de Jesus, nós atendemos 600 consultas mês, ou seja, praticamente não há demanda reprimida em Juiz de Fora. Daí não termos feito mutirão. Mutirão é quando tem uma demanda reprimida. Nós fizemos uma campanha de esclarecimento. Deixa eu perguntar, então. Você já que falou Pode ser aí. daqui a pouco? Pode ser. Então tá bom. A gente vai para mais um rápido intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Desculpa eu te interromper no último bloco, por favor. Professor Gamonal,
ele falou que existe 2 centros de referência de câncer de pele em Juiz de Fora, de dermatologia. É isso? É um no HU, lá no Dom Bosco, e outro na Maternidade Terezinha de Jesus. Não esquecer também o PAN Marechal, Marechal, que nós temos uma equipe maravilhosa, muito grande. Mas atua diretamente no HU e na maternidade. Lá do PAN Marechal, na prefeitura eu me aposentei, mas tem um time muito bom também. Muito bom. Então, a minha pergunta é o seguinte: as pessoas que suspeitam de um câncer, ele deve procurar um desses centros de referência, ou no hospital universitário, ou na maternidade. E lá, ele só tem um atendimento para detectar o problema, ou lá também tem um trabalho de cirurgia, de tratamento? Como é que funciona isso? Feita a suspeita, diagnóstico, marca a cirurgia nos próprios locais, tanto no HU quanto na maternidade. Vai lá para resolver. E mesmo no PAN Marechal. Se tiver que submeter depois a radiações, outros tratamentos também? Tudo. O Sistema Único de Saúde, nosso em Juiz de Fora, cobre tudo isso. Então dá orientação total. Além dos planos de saúde, para quem os tiver, que pode procurar. Importante, né, que assim, indo lá, vai entrar no SUS, né? Vai conseguir dar sequência ao tratamento. Isso que é o mais importante, né? Vai ter a orientação, o diagnóstico e o tratamento. De acordo com o INCA, 30% dos cânceres detectados aqui no Brasil é o câncer de pele não melanoma. Fala-se muito desse câncer, né? E o que seria o câncer melanoma? Ele é mais incomum, né, do que esse. Ele representa 1 a 2%. Ele é o mais perigoso. O melanoma é o mais temível dos cânceres do corpo humano. Como detectar? Como perceber isso? O melanoma comum é qualquer lesão pigmentada, escura, qualquer mancha, qualquer pinta começa a crescer e começa a inflamar de curto espaço de tempo. Então tem uma inflamação. Essa inflamação, né, é importante assim, o que representa, às vezes, uma coceira, uma vermelhidão, né, para quem às vezes não sabe o que seria a inflamação, se começar a coçar, se começar a ficar vermelho, já seria um sinal, não? Sim. Não confundir também e não fazer também preocupação, porque boa parte das pessoas tem pintas, chamado de névos. Uma pessoa normal tem 20 pintas. E pinta que coça, viu? Tem pinta que coça, pinta mais grossa, pinta mais elevada, pinta plana, tem todos os tipos, que nós chamamos de névoa. Então, as pigmentadas, que são os névos melanocíticos, então, para não sair cortando e apavorando todo mundo, hoje tem um exame com um aparelho chamado dermatoscópio, que faz a transiluminação, então consegue, através de um score, pontuar e ver a possibilidade de câncer, melanoma ou não. O cruel que tem mais raro ainda, um tipo de melanoma, que é o melanoma amelanótico, que é o melanoma branco. Mas isso é raro. E nós temos que preocupar, então, o autoexame. A pessoa começa a ter uma pinta dessa escura, começa a crescer, então vai procurar o seu atendimento, o seu médico de família, vai na UBS primeiro, que eles são bem orientados, e depois encaminha para o especialista. Mais ou menos assim, assim, aquela pinta que você nasceu com ela e está quietinha, a princípio não é muito sério. Mas se mudar, crescer, ficar vermelho, aí fica atento para isso, né? Ou se aparecer uma nova, né? Sim. Que é importante também. Doutor, e a questão do câncer de pele, tem alguma relação genética? Pode ter alguma relação genética? Raros casos que têm essa característica. De um modo geral, as pessoas de pele mais clara que abusaram do sol terão câncer. De verdade, todos nós, humanos, teremos um câncer um dia. Basta, a solução é morrer antes. Fora disso, nós teremos. A medicina criou um novo tipo de indivíduo, que é o velho. Ao impedir que nós morramos, nós teremos uma série de patologias que estão aparecendo porque o ser humano está durando mais tempo. Então, todos nós teremos. Até o nosso sistema imunológico já tem uma adaptação para combater o câncer, né? Sim. E, na verdade, quando aparece um câncer, é que furou o sistema imunológico nosso, né? Essa palavra câncer causa espécie, né? Porque causa preocupação. As pessoas mais antigas nem falavam essa palavra. A minha mãe não falava isso, ela falava assim, aquela doença, aquela coisa. Ela não usava essa expressão. Realmente. E quando você fala isso para o paciente, você tem que não pode, no sentido de aterrorizá-lo, explicar que é uma lesão que está descontrolada e que tem que ter um controle. Qualquer tipo de câncer, em qualquer lugar. Isso é interessante, Camarão, assim, a ideia do controle do câncer, por quê?
a medicina ela se baseia muito em controlar as doenças. Porque viver para sempre ninguém vai, né? Não tem como. Então, eu acho que isso, assim, se você tem uma doença mais séria, que precisa de um tratamento mais agressivo, que faça, e faça com a emoção necessária para você encarar aquilo e realmente ajudar a controlar, né? Porque se você controlar o resto da vida, aquilo não vai ser mais um problema para você. Né? Então, acho que isso é importante, essa postura do indivíduo, né? De não ficar com medo, tem que tratar, vamos embora, vamos tratar, né? E também é importante que a pessoa se preocupe com o estado emocional também, que influencia muito na recuperação de uma doença. Ah, né? Com certeza, sim. A emoção e a imunidade andam juntas, né? Sim. Então, se você deixa cair sua emoção, às vezes cai a imunidade, você perde tudo quanto é força para combater uma infecção ou até mesmo lutar contra uma célula cancerígena, né? Isso é interessante. Gamonal, dentro disso, o que você, assim, se você tivesse que dar uma mensagem para a gente, assim, ó, qual que é a lesão que você realmente tem que ficar muito atento ou mudança da lesão? Você teria alguma que você chamaria mais atenção? Qualquer lesão de pele que começa a ficar áspera e começa a ficar endurecida e começa a ficar perolada, é a chance estatística de ter o câncer de pele maligno mais benigno, que é o vaso celular. Isso. No próximo bloco nós vamos falar sobre as estatísticas que nós auferimos nessa campanha, e é o mais comum. Os outros, e esse praticamente não dá metástase, ou seja, ele não passa para outro lugar. Removeu daquele local? Removeu, tirou, acabou. Então, como nós temos bastante experiência clínica, nem precisa de ficar fazendo exame, né? Vamos fazer biópsia ou biopsia. Biópsia é para quando o médico não sabe o que é. Isso. Quando a gente tem certeza clínica, vamos baratear o sistema único de saúde. Sim. Então, tem certeza, tirou, joga fora, queimou, tem várias maneiras. Nesses 2 hospitais de ensino que nós trabalhamos, nós temos um nitrogênio líquido que faz a crioterapia e que destrói essas lesões, custo barato, sem anestesia, então, bem prático. E temos outros tratamentos com ácidos e tudo, então, desse aspecto. Esse não dá metástase, que é um perigo. A pessoa fica preocupada quando ouve falar câncer, por causa de mama, de próstata, etc., de essas localizações. Esse não tem problema. O melanoma, que é o mais terrível, esse é perigoso. E tem o espino celular, que esse pode dar metástase se não for bem diferenciado. Em relação à campanha, Gamonal, quais foram os dados da campanha? Vocês tiveram quantas... não foram atendimentos, né? Mas foram orientações. Como é que foi? Historicamente, nós atendimos, quando era só num posto lá no HU, nós atendíamos em torno de 300 pessoas. E 30 eram diagnosticados com câncer, dentro dessa qualificação. Um melanoma, 3 espinos celular, 20 e tantos bases celulares, que são mais comuns. Com esses 2 postos, nós atendemos este ano 155 num, 150 no outro, perfazendo então 305 atendimentos, dando 46 cânceres, tumores. Com uma característica, na fase bem inicial, porque a população já está catequizada, né? De tanto nós virmos a mídia e falar, a população já está bem orientada. Desconfiando e tendo acesso, já tendo acesso. Isso que é importante, que é informação. Né? Hoje, com a internet, com todas essas mídias, então a população está sabendo de tudo. E esses casos diagnosticados ficaram nos próprios serviços para receber a cirurgia e os tratamentos. Doutor, o senhor já falou que a pele corresponde a cerca de 16% do corpo humano. Mas tem alguma região que é mais vulnerável, que as pessoas deveriam se preocupar mais? As áreas expostas, sim. Essas fotos expostas. Então, braços e couro cabeludo e cabeça são as áreas expostas, que é mais comum, até pela indumentária, pela roupa. Existe também a questão do protetor solar, que é para criança. E eu queria saber qual que seria exatamente a diferença entre o da criança e do adulto, se é só no fator, e se o adulto poderia usar o protetor que é especial para crianças, teria alguma diferença? Não tem especificamente um protetor para criança. Pode dar alergia, porque como é um produto químico, a pessoa mais sensível pode dar alergia, pode dar uma dermatite. Então é isso que tem que fazer o teste primeiro, e tem hoje uns conceitos de produtos hipoalergênicos, porque não existe nenhum produto químico que não dê alergia. Tudo pode dar alergia. Vai depender da quantidade, da concentração e da exposição
que o indivíduo possa usar. Então, aquele que fica com alergia a um determinado produto, um produto ativo, ele tem que trocar para outro produto. Em relação, Gamonal, você falou agora há pouco sobre uma pele mais oleosa, uma pele menos oleosa, em relação à adequação do protetor solar à sua característica de pele. Nesse sentido, você acha que a manipulação de protetor solar pode ser uma alternativa, consultando o dermatologista, ele orientando um tipo de protetor, ou não teria tanta diferença? Você pode responder daqui a pouco? Muito. Hoje eu vim para interromper todo mundo. Não, tudo bem. Já peço desculpa de antemão. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Quanto tempo vai ter? Eu ouvi dizer Fala, Maria Helena. Senhora. 11 minutos, tá. Me avisa quando faltar uns 5 minutos. E é primeira quinzena de fevereiro. Isso. Tá. Mas é porque ele vai dar um aviso só. Tá. Você quer dar um aviso hoje? Aproveita. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Você tinha feito uma pergunta, né, a respeito desses protetores manipulados. Isso, em relação ao comercial que a gente encontra aí nas farmácias, né? E ao uso de manipulado, ou seja, se você precisa de ter um atendimento médico para orientar, ou se isso não teria tanta justificativa de individualizar o tratamento com manipulado. Só usar-se-ia manipulado filtro solar se o indivíduo tiver alergia comprovada a todos os que tem no mercado. Até Sim. porque o mercado apresenta boas opções e um custo, em princípio, até por uma questão de escala, mais em conta. Então,
e até pelas condições dessas indústrias farmacêuticas de produzirem de uma maneira mais elaborada do que a farmácia de manipulação, que nasceu para usar o manipulado como personalizado, e não para fazer em grande escala, porque aí vira indústria. Isso. Eu fico muito tranquilo porque eu tenho um livro que eu escrevi sobre manipulação, então, e eu manipulo muito do que eu receito, mas aí tem que usar com critério. Uma outra dúvida que me surge é a respeito da pessoa albina. Existe algum tipo de produto para que ela consiga se proteger ou ela tem que evitar a exposição ao máximo? O albino não tem defesa nenhuma, então ele tem que ficar em casa de dia. Ele não tem melanina. Não tem melanina, então ele tem que se proteger com burca, e trabalhar mais de noite, tal, porque ele é cruel, vulnerável. É vulnerável. Então ele não pode se expor mesmo, não. Tem que tomar muito cuidado. A própria Sociedade Brasileira de Dermatologia tem uma campanha de trabalho com os albinos, que representam uma parcela pequena da população. Professor Gamonal, então, a partir de hoje, ou qualquer momento, que a pessoa suspeite de qualquer sintoma de câncer de pele, ele deve procurar o HU ou a Hospital Maternidade Terezinha de Jesus? PAN Marechal A e PAN os seus Marechal. convênios e preferentemente, quer dizer, dentro da política de saúde, as UBSs, primeiramente. Sim, Os nossos médicos das UBS. para não sobrecarregar. Não, isso é sobrecarregar. interessante, Steca, que assim, a entrada no SUS, em geral, é pela UBS. Então, por exemplo, se chega num serviço de referência e fala assim, eu estou precisando de consulta, não é o caminho. O caminho é ir pela UBS, né? Sim, a população tem que acreditar no atendimento primário, porque ali são pessoas bem preparadas para resolver o problema. E acaba com fila, acaba com migração de sair dos seus bairros para poder vir para o centro da saúde, no centro da cidade. Então tem que fazer isso e confiar nesses médicos da unidade básica de saúde, que é a medicina mais bonita e é mais difícil, que é de fazer, pensar em tudo. O médico de saúde da família tem que saber tudo. É generalista mesmo, Generalista mesmo. São 2 médicos que nós tínhamos que pagar muito bem. Os socorristas de pronto atendimento, porque se você se envolver num pronto atendimento, aí num acidente, quem que vai te atender vai salvar a sua vida? É esse tipo de profissional. E os outros médicos de saúde da família que tem que saber tudo. Saber especialidade, neuro, dermato, é mais ou menos fácil, na medida do possível, porque a gente está focado ali. Então, a população parar de ficar indo em especialista no primeiro momento. Doutor, o senhor lembra do Maurício, que mandou uma mensagem para a gente aqui, nos blocos anteriores, que ele é careca e ele trabalha exposto a essas luzes também, e ele está questionando se ele tiver alguma alergia. O médico consegue dar algum tipo de atestado para que a empresa autorize que ele use algum tipo de proteção, como um boné, um chapéu? Não, vai depender do tipo de trabalho que ele tem da empresa dele, né? É bom senso, né? Ele tem que negociar com a empresa dele se vai usar essa proteção, que faz parte do EPI, Equipamento de Proteção Individual dele. Então é um direito que ele tem. Assim como as donas de casas domésticas têm que usar luva para não ter dermatite na mão. Então isso faz parte de todo esse processo de profilaxia, medicina preventiva. Olha, a gente trouxe aqui para falar, a gente já abordou diversas temáticas em relação ao câncer de pele. A gente está passando pela campanha, né, do Dezembro Laranja, que esse ano tem uma novidade. A campanha surgiu em 2014. Esse ano tem a novidade de se estender até o verão, trazendo todas essas ações, iniciativas para justamente proteção e conscientização da população. Aqui em Juiz de Fora, quais vão ser as outras atividades que vocês vão realizar durante o dezembro e durante o verão? Vai continuar o atendimento normal, quer dizer, no dia 2 que nós fizemos o atendimento, foram convidados os dermatologistas para participar como voluntários, e nós tivemos a participação no HU de 19 voluntários, entre médicos, profissionais e alunos, estudantes, e na maternidade 22 voluntários que foram lá. Agora continua, a população está desperta, tá? Vem o verão agora, passando esse período de chuva, teremos o veranico, vem um sol mais abrasador, não senegalesco, mas e a pessoa usar
com bom senso. Verdade. Muito obrigado por todas as informações que o senhor trouxe. Nosso programa está quase chegando ao final. Eu gostaria de abrir um espacinho para você dar um recado. Eu gostaria de convidá-los a todos, né, e aos nossos telespectadores para um evento que ocorrerá na Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, dia 18 de dezembro. Nós traremos o vereador Matheus Simões, que é um vereador do Partido Novo de Belo Horizonte, que tem tido uma atuação muito importante lá em Belo Horizonte, nessa ideia de uma renovação política e de também uma política diferente, uma política nova. Ele virá falar aqui em Juiz de Fora e apresentar como tem sido essa atuação dele e o que uma postura, às vezes, diferente na política pode trazer de benefícios para a sociedade. Então, novamente, eu gostaria de convidar a todos, dia 18 de dezembro, às 7h30, na Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, com o vereador Matheus Simões apresentando aí uma atuação parlamentar dentro desse contexto de renovação política. Que a gente precisa muito, né, de renovação política. Muito. Eu também quero aproveitar para dar um recado. Na terça-feira, você que acompanha o nosso programa aqui, a Mesa de Debates, na terça-feira nós recebemos o pessoal da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros. A gente acabou traçando um diagnóstico, mostrando a realidade de várias cidades mineiras que estão sofrendo muito com as chuvas. A gente falou da possibilidade da sua doação, da forma que você pode ajudar com diversas coisas, materiais de higiene pessoal, suprimentos básicos, roupa, colchões. E eu trouxe aqui informações a respeito de postos de coleta. Você pode deixar a sua doação, ajudar as pessoas que estão precisando das nossas cidades vizinhas aqui da Zona da Mata, na Rua Alfield, número 1164, no centro aqui de Juiz de Fora, ou através também do telefone 98367-2789. Então, a gente conta com a sua solidariedade para ajudar essas pessoas que estão precisando bastante. Muito bem. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, debatedores. Muito obrigado, até semana que vem. Doutor, obrigado por todo o conhecimento e por tirar todas as nossas dúvidas, que foram muitas, né, a respeito do câncer. E parabéns pela iniciativa de vocês. Sempre às horas. Gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí na sua casa. Lembrando que a Mesa de Debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa de hoje, às 6 horas da tarde. Você já sabe que tem como ter acesso a essa e outras edições do nosso programa através do nosso canal no YouTube, que é só procurar por TVE Juiz de Fora. Tem também o aplicativo do Diário Regional, o JF, que você pode baixar gratuitamente no seu celular para ter todas as informações da TVE Juiz de Fora, da Rádio Prêmio FM e também as notícias do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.